Eu gostaria que você abrisse por gentileza a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. O nosso púlpito oficial quebrou, o de acrílico, mas já está chegando o novo, então por isso que a gente está usando esse hoje. Então é tranquilo. Nós vamos falar hoje sobre o palácio e a prisão. O palácio e a prisão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, diz assim: que grande vaidade, diz o pregador ou o mestre, que grande vaidade, nada faz sentido. Essa palavra vaidade aqui não é usada no sentido de pessoas que passaram a manhã passando o batom, o brilho, o lápis no olho, colocando a melhor roupa. Não é esse sentido. O sentido de vaidade aqui é vacuidade, vazio, inutilidade, sem perspectiva, sem sentido, sem significado. E o que Salomão está dizendo aqui, no capítulo 1, versículo 2, ele olha para toda a realidade e diz: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Essa é a ideia do clamor de Salomão nesse texto. E é interessante que quando Salomão expressa essa ideia, ele está num palácio, no melhor lugar que se poderia morar naquela época, com as maiores regalias que se tinha naquela época, com a fartura e com os melhores alimentos que se tinha na época, com tudo de bom, com tudo de melhor. Mesmo assim, Salomão inicia o seu livro, e com esta frase também ele vai terminar, quando você olhar depois no capítulo 12, que é o último capítulo, no versículo 8, de novo ele vai refletir que tudo é vaidade, tudo parece sem sentido, tudo parece sem propósito, tudo é uma vacuidade, um vazio. Quando você lê o livro de Eclesiastes, existe uma chave para entender esse livro e para entender esse conflito existencial do rei Salomão. E a chave é debaixo do sol. Tudo o que Salomão começa a avaliar no seu livro, ele vai dizer: debaixo do sol, quando eu avalio as coisas humanamente, numa perspectiva apenas humana, com um olhar apenas humano, as coisas parecem não ter sentido. As coisas parecem um grande absurdo, os acontecimentos, as realidades da vida. E ele vai definir o livro dele, tudo aquilo que ele vai avaliar, com duas palavras. Uma delas é essa: vaidade, vacuidade, inutilidade, vazio. Mas a outra palavra que Salomão vai usar para definir a realidade da vida é correr atrás do vento. Salomão vai expressar que na sua experiência, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, ele tinha o sentimento de que ele corria atrás das coisas, corria atrás das realidades, mas no final ficava sempre um sabor de insatisfação, um sabor de que foi prometido muito, mas que não foi recebido. Um sentimento de que não dava para pegar aquilo que realmente se queria, não dava para pegar aquilo que se realmente buscava, não dava para alcançar aqueles anseios mais profundos. E no capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão sai como um grande aventureiro para descobrir o preenchimento desse vazio em várias coisas. Então o capítulo 2 é a saga de Salomão para a felicidade, para a alegria. E ele diz no capítulo 2, do versículo 1, então saí diante dos grandes empreendimentos de alegria. Então fui para descobrir as coisas boas da vida. E ele começa dizendo: me atirei ao vinho e à extravagância. Liberei geral.
fui para a vida, fui para a gandaia geral, fui para tudo e para todos, fui encher a cara, fui para a curtição de todo jeito. Mas aquela pendência continuava. Aí ele diz: construir casas, construir palácios, construir plantações, vinhas, construir milhares de coisas que os meus olhos viam. Mas aquela pendência, aquele vazio que me fazia sentir ainda apenas pegando o vento, permanecia lá. Então tive muitos empregados e empregadas, pessoas ao meu dispor, pessoas que existiam apenas para cumprir a minha vontade e o meu desejo. Mas percebi que tudo isso também era inútil. Então acumulei prata, ouro, tesouros, investi no ter, investi no possuir, enchi as minhas reservas e as minhas câmaras palaciais de ouro e de riquezas, mas o vazio permaneceu. Ainda sentia que tudo era vaidade. Então tornei-me famoso e poderoso. O meu nome era ouvido em outras nações. O meu nome era uma referência de construção, de poder, de riqueza. O meu nome era famoso e poderoso entre as nações. Mas também nada disso aconteceu. No versículo 10, ele vai usar uma cláusula genérica para dizer: não me neguei nada. Não privei meu coração de nada do que ele desejava. Mas é a conclusão no versículo 11, depois de experimentar tudo isso, é repetir a mesma coisa. Descobri que debaixo do sol, tudo é inútil. Tudo é um vazio, é vaidade. E parece que eu estou sempre apenas correndo atrás do vento. Muito dessa conclusão de Salomão, desse sentimento que ele tem de estar correndo atrás do vento, está ligado à morte. Porque tudo aquilo que Salomão pensava como sendo maravilhoso, tudo aquilo que Salomão pensava como sendo a resposta para a sua vida, encontrava um ditador, um facínora, um poderoso chefão indobrável, inquebrantável, chamado morte. E Salomão percebeu que por mais que ele construísse, ele iria morrer. Que por mais que ele tivesse dinheiro, ele iria morrer. Que por mais que ele experimentasse as coisas boas da vida, ele iria morrer. E tudo aquilo seria apenas passageiro. E ele vai dizer no capítulo 2, do versículo 15, uma das coisas que mais vai chocar Salomão é: tudo bem, eu sou um sábio, mas ali está um tolo, e nós dois vamos morrer. Nós dois vamos virar pó. Que diferença faz se eu sou um sábio e ele é um tolo, se no fim das contas nós vamos acabar em nada? Se no fim das contas nós vamos terminar num túmulo, juntos, com o mesmo efeito. Capítulo 9, versículo 2, ele diz: para onde vai o bom? Vai o mal. Para onde vai o justo? Vai o ímpio. Para onde vai o puro? Vai o impuro. Para onde vai aquele que vai ao culto? Ele diz: também vai aquele que não vai ao culto. Por isso é vaidade, ele diz. Tudo vai para o mesmo lugar. Então Salomão começa a olhar, ele vê um velório. É um velório de alguém mau. Ele olha para outro lugar, ele vê um velório de alguém bom. E vem aquelas pessoas sendo colocadas debaixo da terra, e ele se pergunta: que diferença faz se os dois vão se tornar pó? Mas aí Salomão olha também um animal sendo enterrado. Aí Salomão faz: que diferença faz entre um homem e um animal, se os dois vão virar pó? Se os dois vão para o mesmo lugar? Ele diz no capítulo 3, do versículo 19 e 20, o destino do homem é o mesmo do animal. E em Eclesiastes capítulo 4, versículo 2, na sua crise existencial, no seu conflito interior de falta de sentido, de falta de significado, Salomão vai chegar a dizer: quer saber? O melhor a fazer é morrer mesmo, porque acaba tudo. E acabando tudo, acabou o sofrimento, acabaram-se as lutas, acabaram-se os desafios,
Aí Salomão ainda diz: feliz mesmo é aquele que nunca nasceu. E que nunca nasceram, ou então que nascer morto. Esse sim, porque se tudo acaba em nada, nós somos nada. Porque se viemos do nada, e Salomão está olhando numa visão, numa perspectiva humana, debaixo do sol. Ele diz: se viemos do nada e acabamos em nada, nós somos nada. Um filósofo ateu chamado Sartre, ele também disse: ora, se tudo acaba no túmulo, não faz diferença se você viveu muitas horas ou muitos dias. No fim das contas, tudo acaba em nada. Salomão olhava a realidade e pensava: que diferença faz ajudar alguém a ter um sofrimento mitigado, ajudar alguém a ter alimento, ajudar alguém a parar de sofrer? Do que adiantam as descobertas da medicina? Do que adianta a luta pela paz, se no final de toda a história tudo vai acabar em pó? Não tem sentido, não tem significado. E aí Salomão começa a olhar para as pessoas que viviam. Ele começa a perceber que as coisas não tinham muita lógica, que as peças da vida não se encaixavam como se esperaria. E ele olha e ele conclui, no capítulo 9, no versículo 11 e 12, ele diz assim: os velozes nem sempre ganham a guerra. Os velozes nem sempre ganham a corrida. Os fortes nem sempre ganham a guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Aí ele diz: porque o tempo e o acaso alcança a todos. Salomão vai dizer e vai olhar uma perspectiva de que nós estamos sujeitos a um acaso. E que não importa se você é forte, não importa se você é inteligente, não importa se você é prudente, não importa se você é sábio, o grande aspecto da sua vida que vai definir a sua realidade é a sua sorte ou o seu azar. Salomão estava mal esse dia, né? Mas aí ele olhava, capítulo 7, versículo 15, diz que Salomão começou a perceber que quando pessoas boas morriam, tinha pouca gente para honrar, para jogar flores, para reconhecer. E aí Salomão olhava que tinha uns malas imbecis que morriam, lotado de gente. A galera toda reverenciando, falando que era uma pessoa maravilhosa e tal. Nem quando morre as coisas fazem sentido, ele dizia. Nem na hora de honrar os que já se foram, parece que as pessoas sabem o que fazer. E aí Salomão também vai dizer, no 7,15, puxa, eu vi tantas pessoas boas morrerem cedo, e tantas pessoas más viverem muito. Nada faz sentido. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Porque a esperança é que se eu fosse alguém bom, eu viveria até muito tempo. Mas não, eu vi pessoas boas morrerem cedo. Eu vi pessoas boas partirem cedo. Outra coisa que Salomão vai dizer: Samuel, tá meio pesado para domingo assim, né? Queria uma festinha assim, tá chegando o Natal, você tá meio azedo, né? Não, calma que para toda descida há sempre uma subida também, né? Samuel, você acredita em tudo isso? Não, nós estamos falando de Salomão. As reflexões de Salomão numa perspectiva humana, olhando as coisas debaixo do sol. Salomão vai olhar para tudo, vai ver pessoas trabalhando, vai ver pessoas se amando, casando, filhos nascendo, tudo acontecendo. E Salomão vai concluir assim: quer saber? É tudo mais do mesmo. Nada do que se tem visto é novidade. Tudo coisas que já aconteceram no passado, coisas pelas quais gerações passadas vieram, tiveram medo, tiveram alegrias, tiveram sonhos, perderam sonos por causa destas coisas, morreram, e agora uma nova geração fazendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. Aí ele vai dizer: não há nada de novo debaixo do sol.
Na perspectiva humana, Salomão olhou. Tudo se parece com um eterno retorno do mesmo, e que as coisas apenas se repetem, que os medos são os mesmos, que as práticas são as mesmas. Não há novidade, não há coisas novas, não há criatividade. É tudo igual, é tudo uma repetição. No capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz isso. E aí Salomão olha para as pessoas. E olhando para as pessoas, ele conclui em Eclesiastes 4:4, que tudo que as pessoas realizam, tudo que elas criam, é por competição. Salomão olha para a humanidade, para as realizações e diz: vivemos e criamos alguma coisa que na verdade é uma repetição, mas é uma repetição baseada na competição, para mostrar para o outro, para competir com o outro. Na verdade paira no ar, ele diz, um sentimento, um cheiro de rivalidade, e o que inspira as pessoas é o ego, é a combatividade, é essa concorrência, essa competição. De que adiantam então os relacionamentos? Ele vai falar um pouquinho do que a inveja nos corações, o ódio, tudo isso acaba no pó. Então que diferença faz se houve amor ou se houve ódio? Que diferença faz se houve paz ou se houve guerra? Que diferença faz se houve admiração ou houve inveja? Para Salomão, se tudo acaba no pó, tudo é pó. E se tudo é pó, tudo é inútil, tudo é vaidade, tudo é insignificante. Num livro Entre Quatro Paredes, também de um ateu chamado Sartre, ele coloca 3 pessoas no inferno. 3 pessoas que não se suportam uma a outra. Aí no momento, essas 3 pessoas juntas que não param de brigar e de bater boca e tal, uma delas pega uma arma e tenta matar a outra. Aí essa que sofreu essa tentativa de homicídio começa a dar risada. Eu já estou morta. Nós vamos se suportar para sempre, ele diz. E aí é uma conclusão no livro: o inferno são os outros. Salomão parece ter antecipado isso aqui para dizer: olha, os relacionamentos são baseados em competição, são baseados apenas em ego, são baseados apenas em um contra o outro, na falsidade, no desejo, na verdade, se pudesse, de matar e de levar. Salomão estava mal, estava. Mas sabe que essas são perguntas também que a nossa geração faz. Se tem algo que reflete a nossa geração, é aquilo que é contado sobre o mito de Sísifo. Aquele que foi condenado a rolar uma grande rocha, montanha acima, durante todo o dia, para no final do dia, soltar aquela pedra e vê-la cair novamente. Para no dia seguinte, tomar esta pedra mais uma vez, rolar montanha acima. E esse foi o castigo dele, pela eternidade. Porque um castigo não seria maior do que o trabalho sem propósito, o trabalho sem significado, o trabalho inútil. E a nossa geração vive com essa sensação no coração, de que parece que tudo aquilo que nós realizamos dia a dia, o trabalho, os estudos, as pessoas, também não tem significado, também não tem propósito, também não tem sentido. Algumas pessoas nomeiam a nossa geração como a era do vazio. E sendo a era do vazio, também a era do remédio, a era das drogas, a era onde as pessoas tentam fugir de algum jeito para preencher esta corrida que parece apenas um correr atrás do vento. Há uma anemia na existência, um verdadeiro pessimismo existencial, as pessoas desencantadas, tudo parece ter uma cor trágica, as pessoas estão tristes, com o sentimento de que nada vale a pena, com o sentimento de que as coisas são sem graça, e que no fim das contas, talvez sejamos apenas invólucros de carne, destinados ao nada. Samuel, chega de descer, mas não se esqueça de uma coisa: Salomão está num palácio. Todo este tédio, todo este amargo, toda esta crise está acontecendo num palácio, onde se tem tudo, onde se possui tudo, onde humanamente falando,
não há nenhuma falta. E mesmo assim o que nós encontramos é tédio. São cores trágicas. São sentimentos de infelicidade e de vazio. O grito que se ouve no palácio não é um riso, é um pranto, é um choro e é um suspiro. Vamos deixar Eclesiastes de lado e passar para a segunda metade da palavra. Só que agora nós vamos sair de um palácio e nós vamos visitar uma prisão. Quem nós vamos encontrar nesta prisão não é Salomão, mas alguém que viveu mais ou menos 1000 anos depois de Salomão, que foi Paulo. E vamos encontrá-lo numa carta chamada Carta aos Filipenses. Chamada, você não precisa abrir, só anote e guarde depois que eu vou falando para você. Mas nós encontramos agora um homem não num palácio, mas numa prisão. Não um homem cheio de regalias, sem ter falta de nada, não, mas um homem preso, com todas as limitações que uma prisão, mesmo que fosse domiciliar, geram. Não pode ir e vir, não pode construir como quer, não pode fazer o que quiser. E Filipenses, escrita por Paulo, esta carta escrita por Paulo numa prisão, é conhecida como a Carta da Alegria. No capítulo 4, no versículo 4 de Filipenses, Paulo vai dizer, no final da sua carta: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que paradoxo, que confusão que isso forma na nossa cabeça, quando deixamos um palácio com um rei, o homem mais importante, famoso, poderoso, com casas, com dinheiro, com mulheres, com regalias, com tudo, e tudo que descobrimos foi alguém com uma crise de sentido, de significado, de propósito, já que tudo acaba em nada, eu sou um nada, e tudo é um vazio, tudo é vaidade, tudo é insignificante. E aí saímos de um palácio choroso, entramos numa prisão, onde esperaríamos encontrar tristeza, onde esperaríamos encontrar tédio, onde ali esperaríamos encontrar alguém reclamando do sentido da vida, alguém ali tendo crises existenciais. Mas encontramos um homem sorrindo, um homem feliz, um homem resolvido, um homem contente. Filipenses é chamado de a carta da alegria, porque em nenhuma outra carta aparece tantas vezes a palavra alegria. A carta de um homem na prisão, a carta da alegria. Enquanto ouvimos choro, pranto, murmuração no palácio da prisão, ouvimos risos, ouvimos júbilo, ouvimos festa. E a minha pergunta nessa manhã é: o que Paulo tinha que Salomão não tinha? Porque com isso eu concluo que a grande questão não é se você está num palácio ou se você está numa prisão. O estado do nosso coração tem a ver com outras coisas mais do que estas, porque senão ouviríamos festa de Salomão e choros de Paulo, mas encontramos absolutamente o diferente. Eu queria encaminhar para o final falando de 4 coisas que Paulo viu e que Salomão não viu, e que transformou uma prisão numa festa, e que se Salomão soubesse, o palácio também seria de festa. A primeira coisa que Salomão viu, deixa eu só tomar um golinho de água. Salomão viu, debaixo do sol, todas as coisas são iguais, não há novidade, só há mesmice. Só há repetição do mesmo. Aí Paulo vai dizer: Salomão, você está errado. Aconteceu algo novo, sendo em forma de Deus.
De forma resumida, ele deixou a sua condição ali dos seus atributos, de usar os seus atributos de Deus, e se fez homem. Tomou a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo na terra. Salomão, você olhou para o lugar errado. Debaixo do sol tudo é uma mesmice, mas Deus entrou na história. E Salomão, isso nunca aconteceu. Salomão, há uma novidade de Deus que muda tudo. Toda indiferença, toda mesmice, Salomão, é quebrada quando o verbo se faz carne. Nós temos uma novidade, Salomão, temos algo novo que ninguém pensaria, que ninguém imaginaria, que o Deus Criador dos céus e da terra e que fez tudo, se importaria conosco ao ponto de enviar o seu único filho, para vir por nós, nos ensinar a viver, nos ensinar a olhar a vida, nos ensinar os valores, nos ensinar a amar, morrer no nosso lugar, pagar o nosso preço do nosso pecado. Há algo novo, Salomão, há uma novidade, e Paulo vai dizer isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, do Deus que se fez homem, que morreu, e que ressuscitou. Então aonde Salomão, debaixo do sol, via apenas mesmice, Paulo, depois de Cristo, vê uma novidade que ninguém podia sonhar, algo que se faz novo, e Paulo pensa, se Deus enviou o seu próprio Filho, é porque as coisas são importantes, nós somos importantes, nós não somos apenas invólucros de carne destinados ao nada, nós estamos no coração de Deus, nós somos importantes para aquele que criou todas as coisas. Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem um amor, então tudo é relevante. E como é que eu sei disso? Porque Ele se fez homem, e habitou no nosso meio, viveu no nosso meio. Por isso eu posso fazer festa na prisão, por isso eu posso me alegrar numa prisão. Eu tenho a novidade de Deus, e a novidade de Deus é Cristo. Eu tenho Cristo, Ele está dizendo, e com Cristo a prisão ou palácio vira sempre festa. E então, naquilo que Salomão viu a morte como uma tampa final para todas as coisas, como o fim de todas as coisas, Paulo olhou nos olhos da morte e sorriu. No capítulo 1, a partir do versículo 21, Paulo diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer, aí tem que fazer uma pausa, imaginar Paulo dando um sorrisinho, morrer é lucro. Ele falou: eu até quero ficar aqui, porque tem muita coisa para fazer e tal, mas também eu prefiro ir, porque estar com Cristo é muito melhor. Aonde Salomão viu o fim, Paulo viu o começo. Paulo enxergou o começo. Então aquilo que para Salomão era um inimigo invencível, a morte, Paulo olhou e viu um inimigo vencido, um inimigo destruído na ressurreição de Cristo. Terceiro, então onde Salomão viu mesmice, Paulo viu novidade. Onde Salomão viu a morte, na morte o fim, Paulo viu na morte o começo. Aonde Salomão viu o absurdo, Paulo viu o propósito. Isso é muito legal, porque Paulo está preso. E tem pessoas perguntando: puxa vida, mas você não é um representante do reino de Deus? Como é que um representante do reino de Deus pode estar preso? Aí Paulo vai dizer: olha, a minha prisão está servindo para que muitas pessoas conheçam a Cristo, para que muitas pessoas permaneçam em Cristo, dizendo: puxa, nosso irmão está lá preso, nós estamos soltos, vamos nos manter firmes, vamos nos manter fiéis. Então Paulo, ele não tem problema, ele vai dizer: se as minhas correntes, se as minhas cadeias me afastam das pessoas, mas mesmo nisso que não parece ter lógica, que é um representante do reino de Deus estar preso, Deus tem propósito. Deus já se envolveu na história. Deus já mostrou que Ele está trabalhando. Então,
Paulo começa a ver Deus em tudo. Paulo começa a perceber que nós não estamos sujeitos ao acaso que Salomão acreditava. Ele vai falar em Romanos também, capítulo 8, versículo 28. Deus trabalha em todas as coisas, agindo para o bem daqueles que amam a Deus, para o seu eterno propósito, que é nos fazer semelhantes a Cristo. Paulo não se perdia nas ondas das circunstâncias que levam para cá, levam para cá. Em cada onda da vida, Paulo via uma oportunidade do trabalho de Deus em sua própria vida, transformando o seu caráter, transformando a sua vida. E ele tem propósito, é por isso que ele vai dizer no capítulo 3 de Filipenses: eu deixo as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu vou chegar em algum lugar, eu vou ser um tipo de pessoa, eu vou alcançar uma pessoa. A morte não é o fim, a morte é o começo de algo que Deus começou a construir aqui na minha vida. Então eu tenho um alvo, e quem tem um alvo, quem tem um fim, quem tem um porquê, é capaz de suportar todos os comos. Quem tem um porquê é capaz de suportar um como. E é por isso que Paulo está fazendo festa na prisão. E em último lugar, onde Salomão viu competição, Paulo viu cooperação. Ele viu o reino de Deus transformando corações, mudando vidas, salvando pessoas, e olhou para os seus irmãos, companheiros de jornada, seus amigos que tinham a mesma responsabilidade de levar este evangelho a todas as nações, de chegar a todos os corações. Aí ele vai dizer no capítulo 1, versículo 5, por causa da cooperação de vocês. A competição dá lugar à cooperação. Tem dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, nós estamos envolvidos num grande plano, nós estamos levando o evangelho cada vez mais longe, e é Deus que começou a fazer isso em nós, e Ele vai realizar isso por toda a terra, e nós estamos juntos nessa jornada. Nós não somos concorrentes, nós não somos inimigos, nós não estamos competindo com ninguém, estamos indo para o alvo juntos, e correndo para esse alvo. Não tem primeiro, não tem segundo, tem todos juntos, todos chegando lá, todos chegando em casa, todos voltando para casa. Então, onde Salomão via apenas competição, Paulo viu um outro princípio, o princípio de Cristo, o princípio da cooperação, o princípio do estender a mão, o princípio do ajudar. Quando eu olho para isso, eu vejo que o nosso coração e a nossa vida, ela é luto ou ela é festa, não se nós moramos num palácio ou se nós moramos numa prisão, não se as circunstâncias são maravilhosas ou se as circunstâncias são mais difíceis. Você pode estar num palácio, mas um palácio nunca será um palácio para um coração que está aprisionado. Mas uma prisão nunca será uma prisão para um coração que é um verdadeiro palácio. Paulo está em festa porque o seu coração é um palácio. Paulo, por que o seu coração é um palácio? Porque eu tenho Cristo. Cristo é a novidade. Cristo é a vitória sobre a morte. Cristo é a certeza do propósito, do significado de todas as coisas. Cristo é a certeza de um princípio de cooperação e não mais de competição. Salomão, por que você está num palácio? E tão para baixo. Salomão te diria, porque eu não tenho Cristo. Tudo que eu tenho é o que está debaixo do sol. E debaixo do sol, a morte destrói tudo. Eu não tenho a novidade que é Cristo. Eu não tenho a vitória sobre a morte em Cristo. Eu não tenho o princípio de cooperação que nós aprendemos em Cristo. E eu não tenho o propósito que Cristo traz. Eu queria encerrar essa palavra falando para você algo que C.S. Lewis disse num livro Peso de Glória. Entendendo toda esta riqueza que é a intervenção de Deus na história e a relevância de todas as coisas,
E que o ser humano não é um pó que acidentalmente apareceu e acidentalmente vai embora, mas que o ser humano está no coração de Deus e é o projeto de Deus de salvação, de restauração para a vida eterna, para existir para sempre. C.S. Lewis diz assim: não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Seu próximo é o elemento mais sagrado e santo que você vai perceber com os seus sentidos. E Paulo via isso. Cada pessoa para Paulo era um grande milagre. Era uma coisa incomum. Era uma coisa maravilhosa que existia para sempre. Quando a gente olha para Paulo, a gente vê aquele homem da parábola de Mateus capítulo 13, versículo 44, que encontrou um grande tesouro. Foi, vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele campo, para ter aquele tesouro. Paulo vai dizer em Filipenses que ele se apegou à religião como uma forma de preencher os seus vazios, mas não deu certo. Porque religião é uma coisa, Cristo é outra. Relacionamento pessoal com Cristo é outra coisa do que práticas eclesiásticas, embora essas coisas possam ajudar. O foco de Paulo é: eu encontrei Cristo, encontrei uma pessoa. E por esta pessoa, eu sou capaz de abrir mão de tudo, ele diz. Para não perder esta pessoa. Porque se eu perder esta pessoa, Paulo pensava, se eu perder a Cristo, eu volto para a mesmice de Salomão. Eu volto para a morte com Salomão. Eu volto para a vaidade, insignificância e correr atrás do vento de Salomão. Eu volto para a competitividade de Salomão. Eu quero Cristo, porque Cristo é a novidade. Cristo é a vitória sobre a morte. Cristo é o propósito, sentido e significado para a minha vida. E Cristo é uma família de cooperação e não uma competição. A minha oração, querida, eu não sei se você tem vivido num palácio ou numa prisão, mas eu quero te dizer que o que vai determinar a festa ou o luto, o que vai determinar a alegria ou o tédio, não é o estado do lugar onde você habita, é o estado do seu coração. Vamos ficar de pé?